e a família deste filho dele também é povo de Deus. Você vê muito choro, mas é um choro consolado. É um choro assistido pelo Espírito Santo do Senhor. Então é muito bom reunir aqui, cantar a este Deus maravilhoso, exaltar ao nosso Pai Celeste. Hoje quero ler aqui, se você quiser perguntar, você pode perguntar. Eu peço até o Ramon, ele está aqui perto do microfone, que ele, se alguém levantar a mão, você vai lá e põe o microfone para ele, por favor. Já treinando aí o nosso irmão aí também, para os ofícios, né? Cada um ia recebendo um ofício daqui a pouquinho, para todo mundo servir ao Senhor, como sempre aqui na igreja tem acontecido. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Gálatas 4, 1 a 7. Para a gente contextualizar aqui, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Por que Paulo estará escrevendo isso aqui? E já vou citar o meu tema de uma vez, para que o nosso irmão lá já possa registrá-lo. O nosso tema de hoje é o abrangente significado do Natal. O abrangente significado do Natal. Gálatas 4, 1 a 7. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja da Galácia, e o problema surgido ali é a invasão de muitos judaizantes que começaram a obrigar que a igreja, que então foi doutrinada pelo apóstolo Paulo, lembrando de que o processo agora ele é espiritual, ele é no coração e não um sinal no corpo físico da circuncisão, por exemplo. Mas esses judaizantes chegaram e começaram a exigir que a igreja da Galácia pudesse voltar-se, ou tinha que submeter-se a uma das coisas, a circuncisão, ou os ritualismos. E é dentro desse propósito de ter que se submeter à lei para ser povo de Deus, que o apóstolo Paulo escreve à igreja. E ele escreve à igreja, e eu sempre cito isso aqui, uma divisão da epístola dada pelo saudoso nosso irmão, professor, meu professor, reverendo José João, falecido, se eu estou equivocado, em maio, desse ano, ele dizia o seguinte: os primeiros 2 capítulos da epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo está defendendo a graça, uma graça defendida. Os capítulos 3 e 4, Paulo está explicando a graça. E nos capítulos 5 e 6, ele está aplicando a graça. Então seria graça defendida, graça explicada e graça aplicada, dividida em 2 capítulos aí, a epístola dos Gálatas, que tem justamente 6 capítulos. Então a questão é, a lei teve o seu tempo, Cristo é o novo tempo, é um novo período, e é isto que Paulo está trabalhando e tratando aqui. E eu quero também, nesta noite, não só a você que está comigo aqui no templo, mas também você que está na sua casa ou em outro local nos acompanhando, cultuando conosco, para que você entenda algumas coisas importantes relacionadas ao nascimento de Cristo, neste novo tempo, neste novo período. Por isso, então, nosso tema é o abrangente significado do Natal. Vamos ler o texto? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho.
e sendo filho também herdeiro por Deus. O nosso desejo é que o Senhor seja servido em atender à oração do nosso irmão, dirigida pelo nosso irmão Natan, no final aqui dos cânticos, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que Ele nos edifique, para que Ele cuide do nosso coração, porque se Ele não vier ao nosso socorro, nós mal teremos uma interpretação de texto, mas sem vida. E não importa simplesmente uma boa interpretação. É necessário ter vida, ter transformação, ter mudança. Quando eu falo isso, é uma coisa muito interessante, porque não adianta você ser religioso, você ir à igreja todo dia, você orar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, se você chegar em casa e ser o mesmo esposo ou a mesma esposa, ser o mesmo pai ou o mesmo filho, lá no serviço você não ser um bom empregado ou não ser um bom patrão, se você não tem uma conduta transformada, nada daquilo que você faz tem serventia, não vale alguma coisa. A santificação é algo que é um processo transformador. Então, à medida que quanto mais eu me aproximo de Deus, seja aqui no templo, seja em outro local, com oração, com leitura da palavra, com comunhão, com louvor e adoração, é necessário que o Espírito Santo vá operando através de nós mesmos transformações na nossa vida. E mais do que nunca nós temos falado isso, nós estamos vivendo numa era, num momento que muitos sinais são intensificados com respeito à volta do Senhor. Mas já acontecia lá? Já. Mas já acontecia, mas e aquilo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Só que agora está acontecendo de forma geral, mundial. Então, vai apontando para uma aproximação realmente da volta do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero então, pensando na questão deste planejamento redentivo e do papel da igreja, eu quero trabalhar um pouquinho sobre o tema, o abrangente significado do Natal, em cima desse texto que nós acabamos de ler. Como já foi falado, esse texto está dentro do grupo da graça explicada. É como se Paulo então estivesse explicando a graça. Ele defende então que não é a lei, é a graça, os capítulos 1 e 2, e nos capítulos 3 e 4 ele explica que não é pela lei, mas é pela graça, né? Se nós olharmos aqui o contexto, ele vai dizer que aquele que vive pela lei, ele será julgado pela lei. Então, aquele que acha que tem que cumprir a lei para ser salvo, esse vai ser julgado pela lei que ele acha que deve guardar para ser salvo. Sendo assim, ele não será salvo. Mas então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você precisa viver na graça de Deus. Então se eu vou viver na graça de Deus, isso significa que eu não preciso observar a lei. Não, nada disso. Ninguém disse isso. E nem muito menos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A grande questão é, a lei de Deus, ela é aquele aparelho de raio-x que, colocando você perante ela, ela lhe mostra quem você é. Mas a lei é boa, diz Paulo aos Romanos, capítulo 7. A lei não é má, a lei é boa. Ora, o problema é que nós estamos doentes, mortos, pecadores, colocados diante da perfeição. Isso exalta a nossa imperfeição. Então, quando eu deixo de ter que obedecer à lei para ser salvo e creio em Cristo, eu vou amar a lei de Deus e vou saber que toda a lei de Deus, ela é agradável, perfeita e boa. E eu vou sentir prazer em buscar obedecê-la.
Aí está a diferença. Então eu continuo buscando obedecer a lei de Deus, não com o rigor de se eu errar aqui, estou eliminado. Não, por quê? Porque eu estou em Jesus, e naquilo que eu errei aqui, Jesus não errou aqui. E como Ele não errou aqui, então eu estou seguro, mas eu fico triste de desobedecer o Senhor. Uma das coisas que o pecado trouxe para a vida do homem foi essa, de querer fazer alguma coisa para ser salvo. E é natural no homem, é natural querer oferecer alguma coisa, comprar a salvação, querer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Certa feita, ouvi uma pessoa dizer o seguinte, enquanto eu não orei de madrugada, Deus não me respondeu. Acho que é um equívoco aí. Se isso aconteceu, não é porque orou de madrugada. Talvez o coração não estava nas condições, não é o horário da oração. Então nós somos tendenciosos. Só que este pecado, além de nos conduzir a essa necessidade de fazer alguma coisa para receber a salvação, também nos faz generalizar as coisas e acostumarmos com a situação e desviar o foco. Por exemplo, a beleza da fé reformada, que é bíblica, é um perigo. Às vezes nos encantamos tanto com a beleza desta fé bíblica reformada, que nos tornamos legalistas, nos tornamos alguém só voltado para este princípio, enquanto esquecemos de uma vida piedosa, realmente piedosa na presença do Senhor. Outra coisa que é muito complicado, é que nós nos acostumamos com uma comemoração do nascimento de Jesus. E achamos muito bonito bonita toda a história do nascimento de Jesus. Pensa comigo. Que maravilha! Jesus nasceu lá no estábulo. Que humildade! E já percebeu como é que nós somos assim? Vamos para a área do esporte. Você tem duas equipes disputando algo, e eu não sou torcedor nem de uma nem de outra, normalmente eu sou levado a torcer para menor, para mais fraca. Quer ver uma coisa? Outra coisa? De vez em quando eu passo lá para ver aqueles vídeos lá na África, e eu fico feliz quando eu vejo um búfalo derrotar um leão. E ele só está alimentando, o leão só está alimentando, né? Mas assim, você vê, né, a natureza ali no seu exercício, mas quando de repente eu vejo o búfalo acertar um leão, eu dou uma vibrada. A gente torce mais fraco, né? A gente torce para o mais fraco. A gente gosta do mais fraco. Aí você olha a história do Natal, você fica encantado com Jesus humildezinho, né? Aí você fica assim, Jesus correndo lá com a sandalinha mais velha, um shortinho simples, uma camisetinha, para lá, para cá. Só que o Natal não é para isso. Isso é só um detalhe da humildade do nascimento do Rei Supremo. É só um detalhe. O que realmente tem que estar no nosso coração é todo o planejamento de Deus, e que esta parte do nascimento de Jesus é só uma parte do plano belíssimo, perfeito e eficaz da redenção. Algumas lições importantes aqui, por favor, se tiver dúvida pode perguntar. A primeira lição que eu quero destacar aqui é que o Natal, o nascimento de Jesus, revela que toda a história de todos está dentro do soberano planejamento de Deus. Vou repetir. Toda a história de todos
está dentro do soberano planejamento de Deus. Olha só o versículo 4, como é que ele começa. Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho. Talvez a gente na leitura que vai passando, a gente não presta muita atenção nessa questão. Mas na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Isto quer dizer que o Natal deve ser visto como o governo de Deus soberano sobre a história toda. Aí nós vamos ver algumas coisas importantes. Segundo a profecia do Antigo Testamento, em qual cidade o Cristo nasceria? Belém. Só que José e Maria não estavam em Belém quando ela já estava quase no momento de dar à luz. Vamos para Lucas. Se nós olharmos aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, a partir do 1º versículo, acompanhe comigo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Quem decretou? César Augusto. Convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu de onde? Da Galileia. Ele subiu da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali onde? Belém. Aconteceu o quê? Completarem-se os dias. Olha a riqueza de detalhe dentro desse plenitude do tempo. Governo soberano de Deus da história. Preste atenção. Não é Deus que aparece e diz assim: José, pega a sua mulher e corre lá para Belém, porque eu falei que ela tinha que nascer em Belém. Mas quem decreta para que eles subam é o imperador César Augusto. E este imperador não era cristão. E este imperador, ele era alguém contrário ao reino de Deus. E é ele que decreta o recenseamento. Agora, o agir deste imperador estava dentro da soberania de Deus. Deus usou esse imperador não crente para fazer um decreto para que José e Maria fossem até Belém e ali, quando chegassem, ela desse à luz. Irmãos, isso é algo extraordinário para a vida do crente. Isso é algo maravilhoso que fortalece cada leitura a nossa fé.
A nossa convicção ela é firmada, e essa convicção ela vem não apenas no sentido de uma esperança, como no português, que pode ou não acontecer, mas no sentido de uma esperança de convicção. Certamente tudo que Deus decretou acontecerá. E isto move o nosso coração de alegria, de gozo, saber que Deus está com a sua mão. Sabe, esse vírus que nós estamos enfrentando, ele está na mão de Deus. Aí você olha para a corte maior fazendo coisas absurdas, não é por fazer com um, é por fazer com um e não com o outro, coisas do tipo. Aí você olha, é um absurdo, parece ser um absurdo, e é um absurdo no sentido de justiça ou injustiça, mas Deus está conduzindo a história. E a nossa preocupação maior não é simplesmente o que eles estão fazendo, mas é nos tornar conscientes de que a história está se conduzindo pelo poder soberano de Deus para o desfecho que Ele disse que acontecerá. O Natal tem isso. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu para mudar, é o rompimento de tempo. Você tem até Jesus todos os sacrifícios sendo feitos diariamente. Tinha que morrer muito boi, tinha que morrer muito carneiro, tinha que morrer muitas aves. Aquela religiosidade, aquele cerimonialismo, tudo aquilo apontava, jogava para frente, mas o Natal, o significado do Natal, não é um menininho nascendo numa estrebaria simplesmente, mas é Deus cumprindo a sua palavra no rompimento, no atravessar do Antigo para o Novo Testamento, numa mudança de era, sendo essa agora a última caminhada. Por que a última caminhada? Porque não tem mais nada para acontecer dentro do propósito de nascimento, morte, ressurreição e ascensão ao céu, a não ser a volta de Jesus. Então o Natal, ele carrega com a gente, na gente, esse sentido espetacular desse Deus soberano que merece e que deve ser glorificado, exaltado, magnificado. Esse Deus tem que ser cultuado constantemente por nós. Esse Deus tem que ser pregado por nós, tem que ser anunciado por nós, porque esse Deus não perde um detalhe da história. Natal tem esse significado na plenitude do tempo. A palavra plenitude é quando completa. Vejam comigo. Eu gosto sempre de citar isso. Vamos lá para Gênesis 15. Sabe, a Bíblia ela é espetacular, ela é viva, ela é eficaz. As Sagradas Escrituras, elas são a palavra de Deus, não tem como esconder. E isto fortalece, e isso derruba os ateus. Porque algo que foi escrito muito antes, cumpriu-se, sempre e cumprirá. Capítulo 15 de Gênesis. A partir do versículo 12, você encontra aí, no momento em que Abraão resolve, obedecendo a Deus, prepara ali o sacrifício na aliança sendo confirmada ali. Aí quando chega então no versículo 12, ele diz: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Espera aí, mas nem havia ainda. Só tinha o casal.
E o Senhor já havia falado que esta geração que sairia dele, desceria e ficaria escravizada por 400 anos. Abrão sabia que o povo, ele não sabia que era de Jacó, mas ele sabia que o povo dele ficaria escravizado por 400 anos. E aí ele vai continuar dizendo assim: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra desde o Egito, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Ou seja, Deus já tinha falado e revelado para Abrão tanto a descida da sua geração como escrava por 400 anos, como também a libertação deste povo e o retorno para ali, vencendo tudo. E ele diz assim, olha só como é que é a soberania de Deus na história. Até mesmo para ele manifestar a sua ira, tem uma medida. E aí ele disse, porque ainda não se esgotou, versículo 14, ele vai dizer, mas também será julgada a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Na 4ª geração, versículo 16, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sabe, Deus, quando fez nascer Jesus, Maria não teve um parto fora da hora. Não teve um parto fora de um lugar propício. Não teve um parto acidental. Tudo, o Natal revela que Deus está no governo da história, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo. Então, quando você pensa em Natal, esquece os presentes. Até porque o presente não tem tanto significado assim. Acho que a comunhão que você tem com o irmão tem muito mais significado do que o presente que você ganha, mas se quiser trocar presente, pode também, não é pecado não. Mas eu quero dizer o seguinte, entendam esse princípio. O princípio do governo soberano de Deus sobre a história de todo mundo. E que nada vai acontecer fora do tempo. Inclusive a nossa morte. Inclusive a nossa morte. O Natal revela que toda a história de todos está dentro do soberano planejamento de Deus. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A segunda lição, o Natal revela a perfeição do plano de Deus no livramento ou resgate dos seus eleitos, efetuado por Jesus. Veja bem, se você observar aqui, para que a gente entenda melhor isso aqui, o versículo 4 vai dizer o segmento do versículo 4, né? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículos 4 e 5, de Gálatas 4. Veja bem, Paulo já havia dito aqui no capítulo 3, no versículo 23 em diante,
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei nos serviu de um instrutor, de um pedagogo, de um tutor, alguém que nos conduz. Eu disse lá no início, a lei não é má. A lei mal é o coração do homem. Então o problema não era a lei, o problema é no homem. Às vezes, né, as pessoas acham ruim quando você afia demais uma faca. Mas o problema não é a faca estar bem afiada. O problema é ela estar fora do lugar ou a gente manuseá-la de forma equivocada. Então, a lei não tem problema, mas o nosso coração tem problema. Então, aí que choca. E nós morremos e nos tornamos inimigos de Deus. Lá na queda, a partir da queda, aí você pode pensar assim: ah, mas pastor, já ouvi isso, hein? Não estou de brincadeira, lógico. Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar com Eva e quero chamar a atenção de Eva. Dá uma olhadinha aqui em Romanos 5, versículo 12. Depois que você lê capítulo 5, 12 de Romanos, você não vai querer chamar a atenção de Eva lá no céu, nem por brincadeira, porque olha só: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se alguém chegasse para Adão ou para Eva e dissesse assim: como que vocês fizeram isso? Aí ele dizia para você assim: como que você, sabendo que eu fiz errado, fez a mesma coisa? E ficaríamos apenas... Isso é só uma conjectura, só mesmo para... Não é uma simbologia, né? Só para a gente entender, né? É uma brincadeira que a pessoa fez, mas nós sabemos que nós morremos no pecado. Irmãos, todas as ações do homem são contrárias à palavra de Deus. Preste atenção comigo aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Se você observar, não vou dizer muita coisa não, eu vou dizer só o Sermão do Monte. Imagine Cariacica inteira, 350 mil habitantes, aproximadamente, vivendo como Jesus falou que tinha que viver no Sermão do Monte. Bem-aventurado aquele que tem dinheiro para comprar uma BMW. Bem-aventurado aquele que anda de Mercedes para baixo para cima. Gente, eu acho que o pobre só pode andar com Mercedes o dia que ele casar com uma Mercedes, né? Uma senhora chamada Mercedes, porque o pobre não tem jeito de andar com Mercedes. E Jesus não está falando que bem-aventurado é esse. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Mas o que o mundo diz? Você já nasceu vencedor. Você é maior. Você é melhor. Você precisa declarar isso. E aí nós começamos a passar por cima dos outros, passar por cima dos outros, passar por cima dos outros. Outra coisa, não leve desaforo para casa. Aquela famosa frase de crente carnal: sou crente, mas não sou cavalo de ninguém. Sou crente, mas não sou cachorro. O Senhor nosso Deus diz que bem-aventurados são os mansos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós devemos considerar, amar com amor fraternal e considerar os outros
superiores a nós mesmos. O apóstolo Paulo, diante de problemas dentro da igreja de Corinto, ele diz assim: por que não sofreis vós o dano? Vocês... é o seguinte, o irmão estava brigando com o irmão, ao invés de tratar na igreja, processava lá fora, né? E aí ele diz assim, olha, na verdade não deveriam processar lá fora, deveriam tratar o problema dentro da igreja. E o só haver problema entre vocês dois já é uma completa derrota. Quanto mais você partir para tribunais seculares, fora da igreja. Este é o coração do homem. E eu preciso adiantar aqui, porque o meu horário já foi embora. Mas eu preciso aqui adiantar um pouquinho mais aqui então. Veja bem, é este homem que precisava ser resgatado, porque ele se tornou escravo do pecado. E vou dizer mais, ele se tornou escravo do pecado igual aqueles rebeldes que queriam voltar para o Egito. Quando saíram do Egito com Moisés. São escravos que amam a escravidão. Você já experimentou dar um banho num porco? Vocês nunca moraram na roça, não vão saber disso, né? Dar um bom banho no porco. Pegar um desodorantezinho, dar um shampoozinho, jogar um shampoozinho no porco. E soltar o porco. Primeira coisa que ele vai fazer, se tiver uma poça de lama, é deitar ali e rolar naquela lama. Segunda coisa, ele vai comer toda a porcaria que está ao seu redor. Qualquer coisa porco come. Por isso, uma pessoa que não cuida bem da sua higiene é chamada de uma pessoa porca. Essa conotação é justamente por causa do porco, ele não tem sensibilidade do que ele vai comer. Qualquer coisa ele come. É este o estado da nossa vida sem Jesus. Nós amamos o pecado, nós amamos o adultério, não que a nossa esposa ou o nosso esposo faça isso conosco, mas fazer com o outro. Nós amamos ser ovacionados, nós amamos mentir, nós amamos isso. Se Jesus não entrar, e aí então vem, na plenitude do tempo, enviou Deus, Jesus, seu Filho, olha só, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Resgatar é tomar de posse. Tem alguém que exerce um domínio sobre, e eu vou lá e tiro dali, e esse domínio agora, há uma libertação e há um resgate, são duas coisas diferentes. A libertação é porque quando o pecado tomou conta, então ele gerou, ele tornou-se o Senhor desta vida, mas o resgate, ele vem porque Deus condenará tanto a Satanás como aquele que está em Satanás. Então o resgate, ele é pago ao próprio Deus. Agora preste atenção de uma coisa muito especial que Paulo fala aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque os rudimentos do mundo aqui, aí sim eu preciso só dar uma palavrinha sobre isso, no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Ele conta uma historinha, e sempre o seguinte, toda ilustração não precisa preocupar em explicar os detalhes da ilustração. É só uma ilustração. É o princípio que vale. O que ele está dizendo aqui é que naquele período, naquela lei, naquela cultura, havia muito o pai chamar um escravo de confiança e ele não tinha tempo para fazer o trabalho com o filho de educação, então ele confiava aquele escravo que era
quase um filho, alguém de confiança, mas era escravo. O cuidado daquele moço. A Bíblia, tem uma outra edição aqui, Bíblia Palavra Viva, ela acrescenta algo aqui, só para quem se entenda, ela vai dizer assim, quando o pai morre, só mesmo para dar a ideia, não está no original, mas só para dar uma ideia. É o seguinte, quando a pessoa é menor de idade, ainda que o pai morra e seja dono de muitas coisas, ele terá que ter um tutor que gerenciará, porque ele não tem autoridade na lei para ir lá e negociar a sua herança. Vamos dizer que um moço que tem lá 3 fazendas, 3 empresas, 3 casas, sei lá, coisa do tipo, e aí morre e tem um filho menor de idade. O filho não pode vender a herança do pai, enquanto ele não tiver a idade maior, ou o seu tutor, o seu responsável, agir por ele. Mas ele, sendo o herdeiro, ele é igual ao escravo, que não tem autoridade nenhuma. O que Paulo está tratando aqui é justamente isto. Aí ele diz, assim como o filho menor não tem direitos legais de liberdade de ação sobre aquilo que era do pai, assim também, antes de Jesus, nós estávamos servilmente conduzidos e dirigidos pelos rudimentos deste mundo, ou seja, pelo sistema que escravizava como princípio básico deste mundo. E aqui, então, creio eu, que Paulo está usando a seguinte expressão: tudo da natureza pecaminosa, mais a lei que ainda mais condenava. Então você tem a natureza pecaminosa do ser humano, e você tem a lei que vai dizer isto é errado, isto é errado, isto é errado. Ou seja, condenando ainda mais. Até que veio Jesus. E aí é como se nós tivéssemos então chegado à maioridade. Não mais sujeitos à lei, nem aos rudimentos deste mundo, mas sujeitos agora em Jesus, ou a Jesus. E aí nós temos a liberdade. Para que isso acontecesse, Natal significa, então, esta emancipação. Dentro dessa emancipação, Deus, teve que assumir a forma humana, nascido de mulher, ele teve que passar e cumprir toda a exigência da lei, nascido debaixo da lei. E é aqui que está a beleza do Natal. Não é você comprar lá e fazer aquele almoço gostoso, ou jantar gostoso, ou trocar presentes. A beleza do Natal está justamente quando você observa o seguinte: e pequei. Aí vai para a lei fala, se você quebrou um, é condenado por todos, culpado por todos. Aí você abre e fala, mas Jesus não caiu nesse pecado. E eu estou nele. Aqui está a grandeza. Então o Natal tem que ser visto como um período da história cumprido como domínio soberano de Deus e como algo realizado dentro desse libertar, resgatar, pagar o resgate da nossa culpa, passando por todo o processo humano e legal. O Natal revela que toda a história de todos está dentro do soberano planejamento de Deus, na plenitude do tempo, então. O Natal revela a perfeição do plano de Deus no livramento, no resgate dos seus eleitos,
em Jesus, ou efetuado por Jesus, versículos 4 e 5. E para encerrar, o Natal revela o novo estado do homem redimido, antes inimigo de Deus, agora filhos íntimos de Deus. Versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Presta atenção como é que Paulo fecha. Ele começa dizendo o seguinte: éramos servilmente sujeitos, assim como o filho menor de idade é igual, nada difere de escravo, sem autoridade nenhuma, sem liberdade nenhuma. Aí ele diz, mas na plenitude do tempo, Deus fez. Deus fez o quê? Enviou seu filho para nos libertar. E este filho passou assumiu a natureza humana, cumpriu toda a lei com perfeição, e aí, só você olhar depois lá, 1 de Pedro 2, 21 e 22, né, o 22 vai dizer que ele passou por tudo sem achar nele pecado, né? Mas aí você tem essa, não é só uma questão de libertação, não é só pagar o resgate. Hoje nós vimos, pelo menos eu vi hoje, não sei que dia que foi, mas louvado seja o Senhor pela nossa polícia, daqueles fiéis que lutam e que trabalham pela vida aí, né? Invadiram lá um cativeiro e libertaram uma menina, né? Que imagem bonita, quando a menina entregue aos familiares, se abraçando com aquela criança ali. Mas veja bem, se houvesse uma libertação daquela menina, um resgate daquela menina, tirar daquele estado em que ela estava, e os policiais chegassem e colocassem na praça e fica aí, e fossem embora, resolveria alguma coisa para aquela criança? Não. É necessário que o pai e a mãe continuem cuidando. Então, o processo do Natal não só implica nesse governo soberano na história, na redenção, no resgate efetuado com eficácia, mas também na assistência, na proximidade e intimidade, que agora somos colocados, transportados de antes, servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo, para agora estar como filhos de Deus, herdeiros com Cristo, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Mais ainda, eu fico imaginando a dificuldade dos que copiavam a lei no Velho Testamento. Eles tinham tanto temor que quando chegavam na palavra que nosso português é Deus, eles passavam todo um processo de purificação, iam lá, se lavavam, trocavam de roupa, pegavam uma caneta, uma pena de ouro, né, para escrever a palavra Deus. Eu imagino a reação dos judeus, inclusive dos discípulos, quando Jesus os ensinou a orar, dizendo, Pai Nosso. Para eles deve ter sido uma coisa assim, meio assustadora. Mas olha só aqui o que acontece. E uma vez que nós fomos adotados em Jesus, agora nós temos então a presença do Espírito Santo habitando o nosso coração. Natal também tem a ver com a presença do Espírito Santo habitando o nosso coração. E Ele habitando o nosso coração nos habilita a clamar Pai para com Deus. E aí eu não posso deixar aqui Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assistir, a palavra assiste aqui traduzida, ela tem o sentido no original, não é de uma assistência de, você está precisando de alguma coisa? Não. A palavra aqui, ela tem o significado de soerguer, de colocar o ombro, alguém que não está, né, a coluna,
não consegue andar, levantar. Aí chega alguém e coloca o ombro aqui, pega o meu braço, e aí então pega e me levanta. É este o assistir do Espírito Santo. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Ele nos faz chamar Deus de Pai, Ele intercede por nós junto ao Pai, segundo a vontade do próprio Pai. Perceberam a grandeza disso? Ele intercede com gemidos inexprimíveis junto ao Pai por nós. Ele intercede por nós junto ao Pai, porque o Pai quis que Ele intercedesse por nós junto a Ele. De sorte que não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Irmãos, quando um ente querido nosso morre no Senhor, chorar, além de ser natural, é uma bênção de Deus para suportarmos as emoções. Mas eu queria dizer uma coisa para você: quando alguém morre no Senhor, para nós que ficamos é um dia terrível de dor, mas para aquele que morreu com o Senhor é a consumação do contentamento, da alegria. Deus, Ele vou usar uma linguagem figurada aqui, na verdade uma redundância, mas é para expressar justamente o que eu quero expressar. Ele é tão maravilhoso e tão perfeito, o plano da redenção é tão perfeito. Se é perfeito já não tem tão, né? Mas não tem como você expressar além disso, e o perfeito, eu acho que seria pouco para expressar o plano da redenção. A morte existe por causa de quê? Por causa do pecado. Todos nós não gostamos da morte, mas o plano da redenção, este Natal no seu sentido pleno, ele é tão espetacular, que para mim a morte será uma bênção. O dia que eu morrer eu não peco mais, não sofro mais, e a minha alma já estará gozando no céu com o meu Senhor, aguardando só o dia da ressurreição final. Algo que vem como pecado é transformado como algo não tão ruim assim para aquele que vai no Senhor. O Natal precisa ser vivenciado na nossa vida diariamente, constantemente. Constantemente. Eu não sei qual tem sido o Natal de cada um e como tem sido o Natal de cada um, o que nós temos visto como Natal. Mas eu queria que nós olhássemos no sentido mais abrangente. Deus está no controle. Mas não vai dar para reunir como deveríamos reunir, mas Deus está no controle. O Natal ele aponta para o cumprimento, foi ali, naquele momento, Deus mandou. Agora só falta Ele voltar, Jesus voltar. Isso marca a minha redenção, a minha salvação e a minha intimidade com Deus. Ser reconciliado com o Senhor. Vi novo céu e nova terra.
As primeiras coisas passaram, o mar já não existe. A Nova Jerusalém desce, mas ela não desce sozinha. O céu vem para a terra. O céu vem para a terra. Deus habitará com o seu povo. Aleluia. Natal deve ser visto dentro deste bloco de acontecimentos. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor amado, receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba a nossa gratidão pela Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, Senhor Deus, como devemos entender. Ajuda-nos, ó Pai, a contemplar os feitos do Senhor, como devemos contemplar. E que o Natal, ó Pai, seja muito mais do que um dia, mas que possamos olhar, ó Deus, a sua amplitude e descansar no soberano cuidado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe sempre. Recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre.